Os bolsonaristas não gostam quando eu falo que eu sou bolsonarista por contenção. Eu tinha uma live, agora depois do nosso encontro. A cúpula bolsonarista nacional mandou o rapaz cancelar a live. Por quê? Porque nos querem rendidos a mais um ídolo. E nós não vamos nos render a nenhum ídolo. Estamos rendidos somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Somente a Ele prestaremos reverência. Somente Cristo está certo. Todo homem é limitado. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Mas, irmão, trouxe Bíblia, Mateus 5, verso 9. Ou não, deixa esse aberto, mas vamos começar por Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique, e que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por essa noite. Pedimos que a essência, o espírito do Evangelho, tome conta da nossa razão, do nosso coração e, consequentemente, transforme o nosso comportamento. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a gente está num tempo histórico tão desafiador, principalmente por causa de dois personagens que vão ficar para a história do nosso país. Se Jesus não voltar ano que vem, ou daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, homens como Bolsonaro e Lula vão estar nos livros de história, sem dúvida alguma. Esses dois homens tocaram a sociedade brasileira de uma maneira tão profunda que até aquele cidadão que odeia a política foi obrigado a acordar. E eu sempre faço essa referência das minhas redes sociais, né? Não é o IBGE, mas fiz uma postagem do nosso vídeo de domingo sobre adoção e se você for lá, não vai ter 20 comentários. Mas todas as postagens que você vê no meu feed que tem Lula ou Bolsonaro, no mínimo 100, no máximo 5.000. Tem uma que chegou a 7.000 comentários. Isso é muito bom. Mas isso é muito perigoso para os homens da fé. Eu acredito que mais do que nunca eu, como um pastor e um líder, tenho que definitivamente me posicionar
e levar um carro pesado de raciocínio religioso a um caminho de prosperidade, de plenitude, como eu sempre digo. Para mim, tá? Para mim. Você não é obrigado a concordar. Filosoficamente, eu votei no Lula, primeiro mandato dele. Sou nordestino, você conhece minha história, passei fome, parte dela. Então, a poesia do primeiro vagabundo da história, presidente do país, faz sentido para mim igual cantar rap. Eu chorei, brother. Tá eleito. Então, assim, ó, você botou Nego Drama para tocar e falou bem assim, chegamos. Mas, assim, ó, não precisou de muitos anos para a gente ver que confissão ideológica e filosófica não é a mesma coisa. Não é monopólio de absolutamente nada. Ninguém tem monopólio de bondade. Ninguém tem monopólio de maldade. E por mais que a nossa fé desencontre, na minha opinião, nossa fé desencontra totalmente dos pressupostos filosóficos de qualquer esquerda. E esse evangelho, ele pode se encontrar moralmente com o que nós vamos chamar de conservadorismo. Mas a pergunta é, por que se encontraram moralmente? Você, como um cara cristão, vai fechar os olhos e o protesto para tudo aquilo que o evangelho continua pedindo do homem caído? Será que nós, diante de Jesus, temos essa ousadia? Será que não nos envergonhamos em concordarmos moralmente com o conservadorismo, fazer as piadas que eles fazem e não continuar mostrando que o rei está voltando, que o reino de Deus está parcialmente aqui e estará totalmente aqui muito em breve? Estamos contentes? Nos rendemos, nos prostramos? Tá bom? E para onde eu quero apontar isso? Nossa piedade, a dos homens de Deus. O caráter espiritual da nossa fé, que nos dá o maior diferencial de todos. O que eu falei domingo aqui, falei sábado em Uberlândia, caídos somos os melhores homens do Distrito Federal. Caídos. Imagina de pé. Caídos. Caído, você está traindo sua esposa. Traindo sua esposa, você continua sendo o melhor homem do Distrito Federal. Só para você ter noção do que o seu pastor está querendo, para onde seu pastor está querendo que você levar a sua metanoia. Você pode fazer acordos nessa jornada, concordância nunca, porque a concordância é com os pressupostos do reino de Deus. Olha, fiz uma sociedade aqui, 20% o evangelho se encontra com o conservadorismo, que legal. Mas eu continuo cobrando os 80%. E nós teremos o diferencial. Então isso já há alguns meses me incomoda, já falei isso em muitas ministrações, falei domingo, nem verifiquei se eu ainda estou seguindo Siqueira, e não é a pessoa, sabe? É o que se representa, é uma fala que faz sentido numa guerra ideológica e política, né? Que é eu já ri muito, e eu ria de um cara como Siqueira. Mas o tipo assim, ó, quando você sintoniza com o Espírito Santo, a cobrança está fininha, a voz suave lá no fundo, dizendo, é isso mesmo, filho? Está comemorando o CPF cancelado? Assim, ó, pode ser o cara mais horrendo da face da terra. A morte no raciocínio cristão, e até o cristão matando alguém, nunca é instrumento de vingança, nunca é instrumento de ódio. Faz sentido momentâneo, autodefesa, defesa da sua dignidade, sobrevivência, defesa da sua família, defesa do indefeso, porém, não somos homens de guerra, somos homens do Evangelho, que são homens de paz prontos para a guerra.
Então, nosso caráter, a nossa comemoração é outra. A nossa comemoração não é o bandido com CPF cancelado. A nossa comemoração é esse bandido preso se cometer um crime, porém com a possibilidade de se arrepender e se converter. Sabe o que me envergonha? Eu vou postar um vídeo de uma série de esquerda que o Quebrando o Tabu, né? Eu ia dizer Gerando o Tabu. Quebrando o Tabu, que é essa mídia de esquerda aqui do país. Cara, e me envergonha, até me arrepio só de lembrar. Uma das entrevistas é feito com um cara condenado ao corredor da morte. Um bandido inescrupuloso. Aqueles momentos que a nossa fé é testada. Porque C.S. Lewis diz, é muito fácil falar de perdão até possuir algo a que perdoar. Mas ter o conceito já é muito bom. E quem tem o Espírito Santo tem freios, né? Você tem pelo menos 50% de recuar numa ação de ódio, por exemplo, de raiva. 50% porque você continua sendo o melhor homem da sua cidade. Mas voltando lá, esse cara, no que eu lembro, não sei se eu lembro a história toda, mas no que eu lembro, esse cara matou alguém. Não sei se um homem ou uma mulher, foi preso, condenado à pena de morte e estava aguardando a execução no corredor da morte. A mãe da pessoa morta começou a visitá-lo na cadeia. Visitar, levar as coisas que ele precisava para se manter, olhar no olho dele e dizer, me dói, mas eu te perdoo. Imagina. E, cara, um marginal obstinado, quem aqui já lidou com isso, não tem remorso, nem consciência. Por acidente, eu sigo um major de Forças Especiais Nacionais e ele só posta desgrameira, né? Sem querer, eu não gosto. Assim, dá para assistir alguma cena, né? Mas a cena da morte eu não gosto porque a vida é sagrada. E por acidente, ele postou algo no Telegram dele e quando eu cliquei, já não dava mais para sair, era 8 segundos de vídeo. Bandidos, criminosos, não sei, no Rio de Janeiro, Nordeste, pegando um jovem adolescente de 16, 17 anos, que passou de um bairro para outro e não podia, e deram mais de 100 tiros no jovem lá. Uma cena horrorosa de ver. Aí você pergunta, como até jovens, até crianças, conseguem se animalizar a esse ponto de ir contra a vida alheia sem nenhuma consciência? Coisa que nenhum animal que a gente julga não ter racionalidade faria. Meu Deus, é possível um camarada desse se arrepender? Aí voltando ao cara. Cara, a mulher insistiu tanto em visitar aquele cara. E aquele cara vai dar o testemunho, lógico, depois de anos, né, de resistência, insistência da mulher. O cara matou o filho ou a filha dessa mulher. E a mulher insistindo em entrar no coração desse cara. Olha o desafio. Olha se nós conseguiríamos nesse tempo de 880, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, um conservadorismo sem lágrimas. Estão nos propondo, igreja, um conservadorismo sem lágrimas. Estão nos propondo um conservadorismo sem coração. Estão nos propondo um conservadorismo sem chorar com os que choram. E aquele cara, petrificado, monstrificado, começa a falar da senhoria e começa a chorar. E ele reconhece, cheguei ao nível animal de existência. Mas essa mulher viu em mim o que eu nem vejo e começou a chorar. E não é uma velhinha pregadora, é ser humano com ser humano. E eu, como um cristão, sou empurrado
a me envergonhar. Meu Deus. Ao rejeitar o Lula, não aceite tudo que o Bolsonaro está propondo. Figura de linguagem, não estou dizendo que... Você está entendendo o que eu quero dizer? Ao desistir de uma representação social, não abrace outra sem nenhum crivo de análise. Porque é certo que ninguém que nasceu de novo fará piada sobre a morte. Porque para a nossa fé, a vida continua sagrada, mesmo que você tire uma, sabe? É o que eu sempre ensino e pontuo, é com muito lamento. E é um cara armamentista que está falando isso para você, com muito lamento. Porque sentido de legítima defesa até de pena de morte. A gente pode, num outro momento, discutir. Tudo isso tem respaldo bíblico. Não é tão assustador como a gente acha que é. Romanos 13. Romanos 13, a espada executa o mal e o agente do mal. Então não é um absurdo a prisão perpétua, a pena de morte, a legítima defesa. Eu tirar a vida de alguém para resguardar a segurança da minha casa, até porque o mandamento, olha só, como precisamos, mais uma vez pontuo isso. Precisamos estudar Bíblia através de uma perspectiva teológica saudável. Mas está escrito não matarás. Se o mandamento está dizendo que você quer entender, tem um versículo também na lei que diz: se o ladrão for pego em flagrante, e aquele que tirar a vida dele não responderá por sangue. Diante de Deus está perdoado. O promotor pode, na cabeça dele, inventar qualquer raciocínio. Mas diante de Deus, se um cara, 3 da manhã, encontrar um cara na minha casa e tirar a vida dele, diante de Deus eu estou inocente. Porque eu não tirei a vida dele. Eu evitei que ele tire a vida de qualquer pessoa que eu amo. Dentro da minha casa. Ou você quer que eu ore diante dele? Eu gostaria de ter orar e o cara... Mas é poesia, sabe? Poesia. A gente não está no Éden. É sem nenhuma alegria que você faz isso. É sem nenhuma comemoração que você faz isso. Porque a vida dessa pessoa que perdeu a vida também é sagrada. É com muito pesar. Os ais de Deus em Apocalipse, enquanto julga a humanidade, até o juiz de Deus é justo, é correto, é moral, porém não dar a Deus o prazer. Porque a Bíblia diz que Deus quer que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A justiça e o conceito de justiça não é um conceito de prazer contra o outro, porque aí a gente já incorreria em vingança. E o que temos, pastor, então, que fazer? Mostrar que podemos ser homens morais, posicionados, porém, temos o plus. Temos o que eles não têm, que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós, mudando a nossa vida e nos usando para mudar a vida de qualquer pessoa, seja ela a pior que for. Postei mais uma foto do Fernando hoje, da Estrutural. Se você vê policiais, irmãos, uma blogueira policial rodoviária federal veio me xingar na época que a gente apoiou o Fernando para comprar o carro, quando a polícia lá no Sudoeste pegou. E, obviamente, que você fica chateado, mas os policiais não tinham o que fazer. Carro nem chassi mais tinha. Tinha que ir para o depósito mesmo. E nem tem como tirar, é sucata. Então, a gente não é Robin Hood.
A gente aqui também não vai cair na poesia dos caras do rap, entendeu? Que vagabundo é herói e policial é vilão. Não, equilíbrio cristão. Você tem o que ninguém tem. Você tem a possibilidade de equilibrar a equação. Com o rap, você fica só com a poesia. Só com a poesia. Porque nem os caras do rap creem no que eles cantam. Porque não vivem. Ok? Mas olha só, se eu caísse nessa narrativa bolsonarista, quando eu digo isso, eu não estou responsabilizando o presidente. Estou dizendo gente sem liderança. Cadê os líderes dizendo, gente, é isso, porém é isso, isso, isso e aquilo? Tem mais? Não tem. Aí vai todo mundo, é feito manada. Saio do Lula, vou para tudo aquilo que qualquer conservador bolsonarista me propor. Inclusive o sentimento de ódio que a gente julga que a esquerda tem. Então, em 2 dias, graças a Deus, levantamos os 30 e poucos mil, 35 eu acho. Compramos o carro do Fernando, acho que foi uma Estrada, Fiat Estrada. E hoje ele mandou o áudio no WhatsApp e o vídeo. Pastor, estou na sala de cirurgia. Nem lembrava que tinha sobrado dinheiro para cirurgia. E está lá. Os policiais que enquadraram ele fizeram certo, mas não são certos. Chegou essa informação para mim de dentro. Irmão nosso dizendo, ó, os caras que estavam ali já respondem a processos internos aqui de conduta. Então, do tipo que queria empurrar para cima do Fernando, que o Fernando era ladrão de bueiro, e não era nada disso. Gente do Senado me ligou dizendo, olha, eu trabalho na estrutural, esse cara... Assim, ó, os crimes dele de sobrevivência têm 10 anos. Então, olha só a narrativa. A gente fala, politicamente falando agora, esquece a igreja. Politicamente, o pessoal diz que quem é de esquerda cria narrativa. Mas olha os caras de direita, os caras militares, os caras conservadores também criando narrativa de algo vencido. Aí quer empurrar o bueiro, e o cara não era ladrão de tampa de bueiro. Quer empurrar 2 BOs o cara de furto, sei lá, de 12, 10 anos atrás. Então, quem é você? Não vou dizer quem é a igreja. Quem é você? Aquele que vai olhar nos olhos do Fernando e vai concluir assim, é um cara arrependido. E proteger ele de todo ataque canalha, injusto. Por quê? Assim como ninguém, se você matou sua mãe há 30 anos atrás e nasceu de novo, ninguém pode cobrar de você o que Jesus já pagou, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está fazendo? Não, ele fez, então cale-se. Você é esse. Ele está furtando? Não, ele furtou há 10 anos. Então, meu amigo, assim, ó, você que dá a dura no policial. Então, ó, por gentileza, faça o seu trabalho, mas aqui você não entra, não. Com todo respeito ao senhor. Já fez o que tinha que fazer? Já assinou o que tinha que assinar? Então, um grande abraço. Vieram me enquadrar. Tá dando palco para vagabundo, pastor safado. Olha só, eu era bolsonarista ontem. Aí agora apoio um cara periférico, negro, favelado, catador de papelão e viro vagabundo da noite para o dia. Eu já ouvi sua pregação, mas eu sabia que sua cara tatuada era de vagabundo disfarçado mesmo. Olha o nível dos caras. Olha o nível dos caras. Cara irmão na fé e cara bolsonarista. Olha se eu caísse nesse conto do vigário. Olha se eu não fosse cristão. Pastor, por que não podemos estar mais à esquerda? Se você tiver mais à esquerda por causa dos direitos humanos e conseguir trazer a esquerda para a pauta moral, isso é um gênio. Aí você, né? Aí tudo bem. Se a esquerda aceitar as suas pautas morais,
baseadas na palavra de Deus, aí, miserável, você ganhou. Aí você é o giraia. Então, assim, ó, não vão ceder. Porque a direita está virando religião, mas a esquerda já é religiosa. É uma substituição de redentores. Para a esquerda, Deus não é o redentor. Assim, ó, para a esquerda não existe pecado pessoal, existe pecado estrutural. É o que filosoficamente a gente chama de dialética materialista. Então, o indivíduo é fruto do meio. Ele só é ladrão porque não dão oportunidade. Não, moço. Tu acha que um cara vai querer trabalhar de maneira digna para ganhar 3 mil, sendo que ele pode ser traficante e ganhar 10? Para de poesia, pô. Está desprezando a natureza humana caída em Adão? E quer partir do ponto que todo periférico vai ser criminoso por falta de oportunidades? Conheço meu tio até hoje, açougueiro, desde que eu era criança, na mesma favela que eu nasci, que eu cresci, que eu vivi até os 17, meu tio continua lá, açougueiro, moralizado, íntegro, reto, tá lá, pô. E nós, na fé, cremos nos pecados estruturais, que eles são consequências dos individuais. Então, não tem essa de mudar o meio e o homem mudar. Não, você muda o homem primeiro. O homem tem que nascer de novo. Se o homem nascer de novo, ele vai conseguir interferir no ambiente. E a esquerda diz, mude o ambiente e a pessoa mudará. Não. Então, se você conseguir vencer esses pressupostos da esquerda, e moralizar ela, porque na minha análise até a pauta minoritária dos direitos humanos é um escudo para que a gente não veja o que de fato é a verdade. A desconstrução, o fim revolucionário de todas as coisas e por aí vai. Mas o que eu clamo aos irmãos nessa noite? Não ceda ao conservadorismo. Você é mais que isso. Você é melhor que isso. Mas deixe claro, sou conservador, mas... Então faça questão do mas. Sempre incomode com o mas. Porque assim, estou dialogando muito com um homem de Deus, que é até delegado civil e pastor. Ele repudia veementemente. Repudia no bom sentido o conservadorismo. Ele diz justamente isso, nos encontramos. Porém, nós somos transformadores, porque somos o povo de Deus. Conservadorismo passa, como tudo passa. O que não passa? A palavra de Deus. Meu compromisso é influenciar ambientes e pastorear pessoas. Meu compromisso não é ser um conservador. Se a gente fizer esse pacto progressivamente, a gente vai conseguindo influenciar pessoas. É por isso que pessoas dizem que não me entendem. Mas é esse não me entendem que progressivamente as pessoas vão entendendo. Então, eu fiz um podcast com uma moça famosa, atriz e tal. Aí um monte de comentário do tipo assim, me rendi, entendi finalmente, do tipo assim, eu resistia, eu negava, eu xingava esse pastor, mas do tipo assim, ele vai me empurrando para um lugar inevitável de raciocínio. O cara me mandou essa assim, cara, me rendo, foi difícil para mim reconhecer que parte do seu raciocínio está certo. Você está certo, eu que estou errado. Eu me rendo. Principalmente nisso que envolve pastores, os projetos de abuso e tal, né? Quando o cara vai ampliando o raciocínio. Então é difícil. Mexer com idolatrias do coração e a pior coisa que você pode fazer. Mexa com feminista, ou com pai de pet, mãe de pet, religião.
futebol, você não vê? 2 pessoas morreram, velho, porque o Palmeiras perdeu. Que bobeira, cara. Que bobeira. Pô, pastor, você não é flamenguista, não ficou lá gritando e tal. Tipo assim, ó, para encher a tarde, você tá sem o que fazer. Sabe? Tipo assim, ó, o que você é? Flamengo. Mas paga a minha conta. Que jogador entrar, que jogador sair, eu quero viver a palavra de Deus, irmão. Então, assim, ó, o futebol é um momento de lazer como o cinema, Netflix, o domingo no parque com as crianças. Ah, nossa, sou palmeirense, Palmeiras está na final, vamos encontrar os amigos, vamos. Mas, assim, matar alguém por causa do Palmeiras. Trazendo isso para a política, tem pessoas dispostas a matar e morrer nos 2 extremos. Mas quem somos nós? Os homens da cruz. Nós somos os homens da cruz. Os bolsonaristas não gostam quando eu falo que eu sou bolsonarista por contenção. Eu tinha uma live, agora depois do nosso encontro. A cúpula bolsonarista nacional mandou o rapaz cancelar a live. Por quê? Porque nos querem rendidos a mais um ídolo. E nós não vamos nos render a nenhum ídolo. Estamos rendidos somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Somente a Ele prestaremos reverência. Somente Cristo está certo. Todo homem é limitado. Todo homem. Todo projeto, toda filosofia, toda visão de mundo, ela é finita, ela é limitada. O que você acha, Rada, do conservadorismo? Pô, nosso irmão, nesse ponto. Porém, deixa eu abrir aqui uma cortina para mostrar a vocês um cenário que vocês não viram ainda. Cuidado, Fernando irrita os caras. O que eles querem que a gente faça com o Fernando? Mate ele. Porque amor é coisa de gente de esquerda. Olha só, irmão. Ninguém está falando isso, mas é para esse lugar que está caminhando isso. Levanta aí, macho. É como se a gente entendesse que socialmente um cara como esse não pode ter amor. É esse o design do negócio. Mas qual é a revolução do negócio? É esse cara que você, 11 horas da noite, não queria cruzar com ele, numa rua qualquer da vida, e é um cara que está cheio do amor de Cristo e cheio do Espírito Santo. Barbeiro, rapaz, respeita a polícia, irmão. É a mesma coisa de chamar motociclista de motoqueiro, pô, tá de brincadeira, hein? É? É nosso mascote? Fechou. Então, cara, como se amor fosse coisa de cara sensível, cara emasculado, cara sem fundamento, cara sem propósito, sei lá. Mas para mim é o charme da vida. Um exemplo, como eu sempre digo, você ser armamentista, tá com ela na cintura e rindo, cheio de amor para dar. Uma coisa não interfere em outra. Mas as pessoas não querem equilíbrio, as pessoas querem guerra. As pessoas querem um ídolo para representar. Sim, ó, eu acho que tanto personas como Lula e Bolsonaro representam o que há de pior no nosso coração. Podemos agora publicamente, virtualmente na internet, vomitar os nossos ódios justificados. Porque essa esquerda que diz que é amor, ela justifica sua falta de amor a quem merece. Olha que coisa interessante. Olha, o monopólio do amor não é de vocês? Aí eu pergunto, por que no amor que vocês julgam ter, não cabe um cara como o Bolsonaro? Então não é amor, é idolatria.
E vice-versa, você como um cara de direita, ao se opor a um cara de esquerda, por que não pode fazer isso amando e dialogando? Então, para mim, na minha aplicação, é paradigmático o meu comportamento, porque moralmente estou à direita e cotidianamente estou à esquerda. Emocionalmente à esquerda. E não deveria irritar, porque eu não estou culpado nem envergonhado e não vou agradar nenhum dos dois. Porque da esquerda eu vou cobrar as pautas morais que a Bíblia cobra. Do conservadorismo eu vou cobrar a humanidade, as lágrimas e o coração que a Bíblia cobra. Eu posso ser moral e compassivo. Eu posso ser pragmático, prático e social e moral. E Paulo nos deu um caminho bíblico para isso. Porque, irmão, se você viver só de notícias, só de rede social, só de pressão política, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, não tem como você não adoecer. Você vai adoecer. Você vai se sentir inútil, você vai querer comprar uma narrativa, você vai querer ser amado por uma comunidade. Mas o Senhor diz que você seria odiado por todos. Olha que boa notícia. Olha, eu sou amado por quem? Pela esquerda. Olha, eu sou amado por quem? Pela direita. E o que o teu Deus falou? Que você será odiado por todos. Então, se você é amado pela esquerda, você está pecando, porque está te faltando algo. Se você é amado pela direita, está te faltando algo. Você está em pecado. Porque o seu Deus te prometeu, isso foi uma promessa de Jesus. Você será odiado de todos por causa do meu nome. Então, assim, ó, onde você vai entender, meu Deus, eu estou num caminho de cruz, eu estou num caminho reto, eu estou num caminho de santidade. Quando pessoas da esquerda e direita te amarem e te odiarem. Aí você vai dizer, uau, estou no caminho do Senhor. Como tem gente da esquerda dizendo, como eu gosto desse pastor Anderson, mas como eu odeio o fato dele ser bolsominion. Quantas pessoas não já postaram no meu Instagram? Aí eu falo, sou mesmo, aí boto lá, hashtag Bolsonaro 2022. Para irritar. E, ao mesmo tempo que os caras de direita diz, isso é um progressista disfarçado, vocês vão ver muito em breve. Porque não entra, a lógica da nossa fé evangélica não entra no espírito carnal do mundo. Não vai entrar, eles não vão entender. Mas imagina, se você comprar toda a narrativa da esquerda, onde fica, esquece política, onde fica agora o mandato do ID? Se você coube na direita, e a direita diz que a esquerda é o demônio, agora você, como um evangelista do reino de Deus, fica como? Vai falar o que para Jesus quando ele voltar? É a mesma coisa de ir para a rede social do Donald Trump para falar com a mão? Conservador falando para conservador? Que democracia, que beleza nessa. É para a gente ficar no Instagram derrubando a gente botando advogado para voltar à rede social. Porque a beleza de democracia e da evangelização é falar a todos, principalmente aqueles que nos odeiam. Pô. No mesmo raciocínio, eu sou de esquerda. Como fica para evangelizar agora? Porque nesse raciocínio Lula-Bolsonaro, o oposto já é do diabo. Se o cara é de direita, quem é de esquerda é do diabo. Se o cara é de esquerda, quem é de direita é do diabo. Como fica a evangelização? Eu estou falando com homens de Deus. Não estou falando com militantes políticos aqui. Mas Paulo deu o caminho desse batismo de consciência. Tudo que for verdadeiro,
Por quê? A parte da direita está posicionada. Tudo que for verdadeiro. Eu, como homem de Deus, tenho que estar posicionado. Tudo que for verdadeiro. Tem verdade numa filosofia que eu discordo? É verdade? Eu tenho que reconhecer que é verdade. Sou um cara de direita. A esquerda está fazendo algo certo? É algo certo. Somos inimigos no campo do debate. Mas isso aqui que o cara está fazendo é verdadeiro, é moral, é ético e beneficia a sociedade. Olhem para cá, olha aqui, ó. Esse cara de esquerda, inimigo filosófico nosso, está fazendo certo. E o oposto também deveria ser feito. E ninguém vai fazer. Só os homens da cruz. Só eu e você. Tudo que for verdadeiro, isso já tira de nós um espírito radical, já tira de nós um espírito vingativo. Faz mesclar o espírito profético com o pastoral. Nem só pastoral, nem só profético. Então, por exemplo, onde eu acho que os caras são chateados comigo, da direita? Porque quando eu vim nessa questão do projeto de abuso sexual, que eu tive que encontrar a questão da imoralidade pastoral, que é o inimigo maior do enfrentamento aos abusos, não são os abusos em si, mas a imoralidade pastoral que gera um silêncio. E a igreja, nesse aspecto, quer se comportar como qualquer outra instituição silenciadora. A família é assim, quando o avô abusa, o tio abusa, o pai abusa, os parentes se reúnem para mandar calar. Como você vai denunciar seu avô? Então, assim, ó, teve filho por causa de mim. Filho pastor. E filho de pastor, dizendo, meu pai pastor é pastor até hoje. E tem 3 anos que ele violentou meus 2 filhos. E por causa de você eu estou indo agora na delegacia. Estou importando se cara de direita está concordando comigo ou não, irmão. A história já foi feita. O paradigma já foi posto. O encorajamento já foi dado a pessoas silenciadas. Mas nessa rota de enfrentar esse inimigo invisível, que é o inimigo imoral, a gente encontrou políticos de direita, pastores, pastoras e por aí vai, a gente não poupou ninguém. Porque se eu tiver que fazer oposição a um opositor e não fazer oposição a um amigo ou um irmão que está no mesmo erro do meu opositor, que verdade é essa que eu carrego? Porque o certo é certo. Meus filhos são criados e a minha esposa é mais radical que eu nesse ponto. Meu filho teve agora no Joad a primeira experiência espiritual dele com Deus e decidiu entregar a vida pelo Senhor. Não é por osmose que é filho de pastor e se converte. E ele falou que o Senhor falou com ele lá. E o que o Senhor falou com ele é: defenda as mulheres. 3 vezes. Mas qual é a criação dele? Da mãe. Nem sou eu pegando no pé dele. Se um dia você cometer um equívoco desse com uma mulher, pode ter certeza que eu, seu pai, te entregaremos, te denunciaremos. Essa é a nossa criação, pô. Se eu não vou poupar um filho meu que errar, eu vou poupar pastor por causa de lobby? Eu vou poupar conservador porque sou de direita e tem que poupar os aliados? Não. A verdade é a verdade. Amém. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Como você, como homem de Deus, vai conseguir destoar da manada à direita ou à esquerda? Renovando seu entendimento, Romanos 12, 2. Amando a palavra, colocando a palavra para dentro, adorando, quebrantando. Caminhando com homens piedosos. Homens violentos geram homens violentos. Homens omissos geram homens omissos. Homens infiéis geram homens infiéis.
Homens amorosos geram homens amorosos, homens piedosos geram homens piedosos. Eu quero que vocês sejam um guerreiro, que a espada esteja na cintura, mas como pastor de vocês, eu imploro que vocês estejam sorrindo. Porque não é sobre a espada. Tolkien disse isso: o guerreiro não ama nem a flecha pela sua velocidade e nem a espada pela sua agudeza e nem a batalha. O guerreiro ama o que essas armas defendem. Então não é sobre estética, sobre propósito. Porque, por exemplo, vamos perguntar agora aos bolsonaristas que estão aqui. E agora eu não quero falar como um pejorativo, porque eu sou o primeiro. Eu sou bolsonarista. Quem é bolsonarista aqui? Só para eu perceber se eu não estou sozinho. Quase todos. O que você fará depois que a esquerda acabar? A esquerda acabou. Seu inimigo morreu. Como você leva a vida agora? Esse é o nosso propósito? Se opor à igreja, à esquerda? Esse é o propósito do homem de Deus? Se a esquerda acabar amanhã, depois da manhã a gente faz o quê? Winston Churchill, eu tenho a autobiografia dele, 2 bichão desse tamanho. Ele entrou em depressão depois que Hitler morreu. Porque o propósito da vida dele era Hitler. Então, se a direita que está posta na nossa nação tivesse o inimigo morto, que é a esquerda, o que faz depois? Não sabe fazer. Porque não tem o que fazer. Porque, por exemplo, até os lemas que alguns bolsonaristas colocam, e colocam até na bio do Instagram, é pró-vida, pró-família, pró-arma, pró-liberdade. Então não tem um escopo muito abrangente de ação, de percepção da vida e da realidade. Ou seja, não tem um propósito que eu tenho e que você tem. Para começar, a gente não quer nenhum inimigo morto, porque não temos inimigos. Quem é nosso inimigo decidiu ser, porém, o homem que nasceu de novo não decide ter inimigos, ele tem inimigos. Você entende o que eu estou dizendo? Todos nós temos inimigos, porque o inimigo decidiu ser inimigo e não porque nós decidimos ser inimigos. Que um dos mandamentos é busque a paz com e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, no que cabe a nós, nós queremos. Então, as nossas inimizades são inevitáveis, porque não depende só de nós. E eu quero encerrar, porque quero entrar na carne. 3 perguntas, Rada? 3, 4? 4. Eu quero encerrar com um dos textos que eu mais amo na Bíblia Sagrada, que é o texto de Mateus capítulo 5, verso 8. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu quero ver a Deus. Você quer ver Deus? Deus só pode ser visto com pureza de coração. Então, o nosso compromisso como homens piedosos não é com uma estruturação estética de masculinidade, moral, família tradicional e por aí vai. O nosso compromisso é com a piedade, o nosso compromisso é com a compaixão, o nosso compromisso é com o amor, querido.
aqui, ó, tá limpo. Deus está falando, eu estou vendo Deus, eu estou ouvindo Deus. Essa é a prioridade. Temos que pensar politicamente, temos que agir politicamente. Ok, tudo bem com isso. As filosofias estão sendo perigosas e nocivas, pastor Nanda. Sim, concordo, posicione-se, porém, sempre seja o primeiro vigilante do seu próprio coração. Onde essa luta vai virar também idolatria? Onde essa luta vai ser perniciosa? Onde ela vai desviar você? Onde ela vai desviar sua compaixão? Então, ao lutar contra um veneno, responda a si mesmo se você não bebeu um pouco dele. Como isso contagiou você, contaminou você? Porque a igreja do Senhor Jesus não pode enlouquecer, assim como partidos e militâncias políticas enlouquecem. Não, não, é enlouquecedor. O pouquinho que a gente se dedica virtualmente à política já adoece a alma. Imagina viver isso. Imagina ser esses atores políticos. Imagina ser essas pessoas guerreando entre si, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma humanidade, sem nenhum coração. O que importa é zombar, escarnecer, fazer piada, fazer fake news. É um inferno. E a igreja do Senhor Jesus não pode saltar dentro dessa banheira. Ela tem que ver de fora, e quando os ânimos se acalmarem, ela vem com aquela palavra ampla. Ela vem com aquela palavra maior. E se torna moralmente irresistível. Imagina, depois de uma guerra entre direita e esquerda, um homem de Deus como Billy Graham, sem agradar ninguém, vem com a visão macro e bum! É isso que eu gostaria de ver. Em mim, vou te confessar, eu sou mais profeta do que pastor. E esse delegado civil, cara do céu, tá me batendo, cara. Até arrepio, ó. Tá me batendo, cara. Porque assim, ó, ele entrou numa equação política que eu daria uma bicuda no primeiro dia. Tá louco? Meu profético, ó, ativava e eu derrubava tudo. E quando eu olhei para o cara, olha só, e a gente sentou com um dos xerifões políticos do Distrito Federal. Aí eu, sentado lá, ele, palavras do xerifão, falou bem assim, ó, parece que pastor, que é pastor também o delegado, parece que o pastor é frouxo, não é? Aparenta ser porque fala devagar, pausado, suave. É um cara educado, é um cara gentil, é um cara generoso. Porém, depois que os 30 falam e a palavra é dada a ele, é um cara firme e posicionado. Um ímpio falando sobre um homem de Deus. Que é isso? O Anderson já dá o profético para depois, quando assim, ó, tiver tudo arrebentado no chão, ele dá o pastoral. Depois da guerra. Mas a guerra também ela pode ser feita de uma outra maneira. Primeiro pastoral, para você avaliar se manda a bala profética. Porque talvez no pastoral você ganha um coração sem precisar fazer guerra. O que é melhor? Você transformar o inimigo num amigo ou fazer uma guerra? Vamos falar de país agora, né? O presidente viajou lá. O que é melhor? Apaziguar e fazer um amigo, um acordo ou uma guerra? Eu fiquei com vergonha. Falei, rapaz, eu não pastorearia um miserável desse. Vou te confessar meu pecado. Eu falo, tô fora. Eu falei bem assim, caramba.
O homem de Deus, ó, educado, refinado, elegante, batendo com luva de pelica. Falou bem assim, ele não corta, ele não se impõe. Mas quando perguntam o que ele pensa, ou quando eu peço a opinião, aí vem, é o Billy Graham, aí vem a marreta, esmiuçando tudo. A esposa do xerifão crê mais no pastor do que no marido. O marido dá uma ordem política, por exemplo, falou, não, só depois que o pastor orar. É igual aquele, até o último homem, zombado no início, sim ou não? Que não vou tocar numa arma, era a ética dele. Mas depois, o que os generais falaram? Só vamos para a batalha depois da oração dele. Depois que ele falar com Deus dele. Então, você conhece o pastor profético inflamado moralmente pelo conservadorismo, você sabe que essa é uma das minhas lutas, mas quando vem um homem de Deus com armas mais sofisticadas que a sua, que talvez eu estou com um canivetinho querendo fazer uma guerra, e o cara tá sniper. Não, calma, pastor, porque tá afobado. Devagarinho, um por vez, pou, 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 pou. Meu Deus, que aula eu tive. Pastoreio em ambientes complexos. Pastoreio em ambientes infernais. Você, né, tem que tomar conta do toba, da carteira. Quem vai ser o primeiro a me enganar? Aquele tipo de ambiente hostil, meu Deus. Quem é o mais malandro aqui, nesse ambiente? E não é fácil. O que eu estou falando para você aqui, talvez o primeiro a ter que aprender sou eu. Não é fácil, mas nós somos esses homens. O pastor é delegado, moralizado, respeitadíssimo na comunidade dos policiais, dos militares e por aí vai. E o cara vi dizer bem assim, ó, como homem de Deus, a linguagem dele é toda dócil, os frutos do Espírito Santo. Ele assim, ó. Fala, meu Deus. Eu assim olhando, dizendo, meu Deus, eu estou tão habituado com a guerra que não sei mais o que é uma linguagem de paz. Meu Deus, que coisa linda. E o homem de Deus, ó, com a arma na cintura, delegado. Não, os frutos do Espírito Santo, mansidão. Assim, ó, meu Deus, chega a dar uma vontade de dormir, sabe? Mansidão, paz, longanimidade. Eu falo, meu Deus, meu Deus. Porque assim, ó, eu sou o oposto desse cara, era adventista do Até o Último Homem. Aqui ela assistiu 5 vezes, ela se identificou demais. Aí ela olha para mim e ri e diz, meu bem, você não conseguiria não. Não, você sabe que não. A minha oração é Deus mais um, mas era para matar mais um. E não para resgatar mais um, era o oposto. Mas olha só, que maravilha é o corpo de Cristo. Uns são do combate, como eu sou. Outros são da estratégia. Se todos forem só da estratégia, perdemos. Se todos forem só da batalha, perdemos também. Então, nós temos individualmente, nós temos como comunidade cristã a possibilidade de causar impactos surreais nesse mundo caído. Porque, por exemplo, se esse pastor for manso e não conseguir ser viril e usar essa arma, ele está errado. Se eu, viril, não conseguir ser gentil, é errado também. Então, o que esse encontro tem que gerar? Eu contagio esse irmão a ser mais corajoso do que ele é, porque talvez essa gentileza não é gentileza sempre, talvez é covardia, e vice-versa. O cara gentil, todos nós, gentis e viris, tem que entender que o oposto tem que ser buscado, porque o seu Deus tem os dois. Seu Deus é cordeiro e leão, é manso, humilde e viril. Ele é advogado e juiz. Olha, você quer maior paradoxo que esse? Ele te defende e te condena. Depende da sua atitude de coração.
Então eu encerro novamente revisitando minha pergunta. Se você é bolsonarista e a esquerda acabar hoje, o que você fará amanhã? Como bolsonarista, você, e nem como esquerdista, você, assim, ó, se a direita acabar, se o bolsonarismo morrer, o cara da esquerda vai fazer o quê? Porque eles estão no campo só da oposição. E nós somos esse povo do novo nascimento, da mudança de paradigma, da possibilidade de todas as coisas serem reinventadas para a glória de Deus. Então não odeie tanto o seu inimigo, ao ponto que você não saiba o que fazer se ele morrer. É isso que a bancada evangélica falha. Eles têm inimigos em comuns, mas eles não têm um amigo em comum. Eles não estão conseguindo se encontrar nos propósitos e na causa. Então, nós não nos unimos por um inimigo em comum. Nós nos unimos por causa de um amigo em comum. Jesus é o nosso amigo. E nele está o propósito da nossa vida. Amém, irmãos? Primeira pergunta. Fala, garoto. Pastor, assim, como que o senhor consegue ver a possibilidade a ética cristã ser um pouco mais, ser um pouco não, ser radical a ética cristã e isso conseguir colidir com a política, com todos os adjetivos que o senhor deu? Como que a gente consegue fazer esse... Quando você fala colidir, você fala positivamente, influenciar. Com a ética radical, como que eu vou dialogar com... Eu vou falar as palavras que o jovem político que faria a live comigo hoje disse. Pastor, eu presto a sua compreensão, mas as suas causas tocaram, incomodam e perturbam poderosos no país. Então, por mais que a gente ache que trabalhos formiguinha não estão mudando estruturas, está mudando. Algumas pessoas cedem à mudança, algumas pessoas se irritam, mas a informação já está lá. O antídoto já está lá. Quando essa pessoa decidir, ela vai usar aquilo que você lutou para gerar, para criar. Então, assim, eu acredito que abraçar a ética por completo, não se envergonhar disso, porque a gente vai ser censurado, tá? Na cultura do cancelamento, assim, ó, está posicionado e não agradar os dois públicos, cancelamento. E a gente continuar sem vergonha. Não, é causa de Cristo, pô. Eu não vou ceder à direita e à esquerda, por mais que eu me encontre com eles em algum aspecto. É o Evangelho, é Jesus, é a igreja. Eu entendi isso 2 meses para cá. Minha causa é a causa da igreja, cara. Minha causa é a causa com os pastores. Eu não posso ir num pastor que não funcionou. Tem um monte de pastor funcionando. A minha causa é a causa evangélica. Eu não posso ficar batendo numa tecla de uma igreja que não funciona, porque existem igrejas que funcionam. Pastores que estão dando a vida pela igreja, eles estão por aí. Amém. Então, se você ficar focado no problema, não, é resistir ao problema, produzir o certo e pegar na mão da igreja e dizer, vamos, cara, o trabalho formiguinha. Então, assim, ó, eu me sinto elogiado com o cancelamento da live, pelos termos do cancelamento. Não foi pedido para remarcar a live até esse fogo amigo ser contido, dizendo, descobriram a vagabundagem do pastor. Não. O pastor é safado, o pastor roubou, o pastor... Não. Não gostam, não entendem, não aceitam. Não, tá ok. Eu não posso produzir o escândalo contra a igreja do Senhor. Não sei se eu respondi. Devagar e sempre. O senhor lá daí vai perguntar agora? Que eu tenho uma pergunta também.
É. Boa noite a todos, né? Pastor Anderson, você acabou de responder a pergunta que eu iria fazer. Se você se sentia derrotado ou vitorioso com esse cancelamento da live com o Nicolas Ferreira. Você acabou de responder. Então eu vou aproveitar e vou fazer uma outra pergunta em cima dessa. Você se sentiu um pouco como sendo o Fernando lá da estrutural nessa situação? Não sei se complicou. Não, porque ainda não tenho transitado e julgado, né? Não tenho boletim de ocorrência no meu nome sacramentado, né? Tem algumas coisas, mas quando tiver lá o pastor Anderson, tá condenado na justiça por causa disso, daquilo. Assim, não é motivo de alegria, porque você quer criar. Parte desse conservadorismo que eu participo é uma guerra de ego. Então, do tipo assim, rachando o que não deveria ser rachado se o propósito dizem que é comum e inclui a proteção da igreja. Então, por que você não está gostando de um pastor que, na sua visão, está errando, mas ele não está errando praticando erro? Ele pode até estar errando, sim, mas querendo levar a igreja e a sociedade para um lugar melhor. Então, por que não senta e tira a dúvida? Porque do tipo você vai cancelar ou macular a reputação do cara na mesma máquina trucidadora que, como se fosse um Lula. Como que você me põe no mesmo bojo? Então, assim, se os meus erros forem para levar você ao pecado, aí eu me sentiria como o Fernando. Tipo assim, eu posso ser um novo homem hoje, mas é verdade o que estão falando sobre mim. Mas o que estão falando sobre mim? Porque eu nem sei o que pensam. O que é? Sou um cara adúltero? É o quê? Qual é o elemento? Né? Porque, assim, se a guerra fosse honesta, a gente poderia nortear as possibilidades aí. Terceira pergunta. Aqui, pastor. Qual a sua ferramenta, e eu vou dizer de segurança ou qualquer outra coisa que possa encaixar? Tipo, antes de fazer aliança, qual é a chave de segurança que você faz? Exemplo, vai fazer uma aliança com o Radamés. Quais são a sua chave de segurança para fazer essa aliança, para ela não estourar com o senhor mais lá na frente ou derrubar tudo aquilo que o senhor tem trabalhado? Eu não tenho, né? Eu não sou ingênuo, mas também não quero ser o espertão. Eu prefiro ser o enganado do que o enganador. Então, não faço. Assim, para mim, é o que eu sempre ensino para a igreja. Ninguém usa o nome de Deus em vão, é o que eu acho. Então, a partir desse ponto, porque eu nasci de novo, você veio em nome do Senhor, amém, entra aí. Agora, se daqui um mês você mostrar que não é, do mesmo jeito que eu te aceitei, eu te excluo. Assim, o que eu quero dizer? Jesus chamou Judas, o traidor, para ser apóstolo, tesoureiro, ceiou com ele, lavou os pés. Então, eu não posso querer ser mais esperto nas relações e nos acordos, nas alianças, que o meu Senhor, pô. Então, por exemplo, eu tenho que me predispor a ser enganado. Então, assim, se eu nunca sou enganado, eu não sei se vocês estão entendendo, eu não me acho cristão. Então, assim, o DNA máximo do cristão é que ele está partindo tanto do amor que ele se dá o direito de ser enganado. Por causa da ética, a ética suprema do cristianismo. É o quê? Amor. Então, assim, eu prefiro daqui a 1 ano saber que você é meu traidor do que nunca te ter por perto, porque eu falo, não sei, hein? Ele já casou 2 vezes, hein? Fica de olho naquele cara. Ou ele... Não, aí não. Fora do evangelho eu confio mais. Então é naquela lógica assim, eu não cobro vida de homem morto. Sabe o tubarão da política que eu sentei? Talvez ele seja mais honesto comigo do que um pastor. Infelizmente. Então não posso criar um conceito sobre isso, mas por toda a minha experiência de fé e pastoral, quase todos nós, tá mentindo em coisas fundamentais concernente à fé.
Então, é lamentável encontrar fora da fé, às vezes, homens mais corretos que nós. Não estou sendo radical, mas por isso Strong, por isso estamos aqui, por isso maçonaria, por isso estamos numa timeline de construção para dizer os nossos melhores amigos estão dentro da igreja. Os nossos melhores amigos são irmãos. Meu melhor amigo não é aquele amigo da gandaia que eu tinha há 20 anos, que às vezes é uma amizade fiel, leal, mas a gente tem que encontrar essas amizades dentro, né? Construí-las dentro e tal. E parte desse ponto de tentar, velho. Sabe? É porque assim, ó, nos relacionamentos nós somos feridos, mas só nos relacionamentos a gente pode ser curado. 9 pode nos enganar, 1 pode ser uma surpresaça. Agora, se eu usar uma experiência ruim para sempre estar fechado a essas possibilidades, eu estou pecando contra Jesus. Então, o que é que Jesus fez? Assim, ó, né? Amigo, ó, vamos aqui. Amigo. Judas deu um beijo, Jesus deu um abraço, amigo. E não foi cinismo, nem ironia. É tipo assim, ó, você fez o que você fez porque você quis, mas você não tem em mim motivo. Estou aqui por você. Crie até o final. Te considerei como considero todos. E a escolha é sua, né? É porque a gente pede para ser igual a Jesus. Mas para ser igual a Jesus, a gente tem que ter uma cruz e um Judas, macho. Não tem como. Última pergunta para a gente entrar na carne. Na verdade, até o Radamés, a pergunta dele foi respondida, mas eu lembrei de 2 versículos aqui dentro do que foi falado. Primeiro, o crente não tem que se alegrar pela morte, mas assim como é no céu, a festa quando o pecador se arrepende, dentro de tudo aquilo que foi falado. E o segundo, com conselhos prudentes faz a guerra. Então, da mesma forma que tem sido um aprendizado ali com outro pastor, com certeza está sendo recíproco da parte dele. Mas a pergunta já foi respondida ali, por outro lado. E assim, tudo na vida é treino, né? Então, como pastor, a gente fica transitando nessa de dentro e fora, profético e pastoral, e tudo na vida é um grande aprendizado, né? Mas como minha esposa sempre disse, um pastor caído ainda pode ter uma sobrinha de temor. Um político não tem nenhum escrúpulo. Né? O que um político pode fazer, um pastor jamais faria, mesmo caído. Talvez, né? Oi? E um pastor político? Aí Satanás senta para aprender. Um pastor político desviado, meu amigo. Até o Satanás fala, ô louco bicho! Que é o que mais tem. E essa foi um pouco da minha dor, né? Nesse processo todo. É surreal. Porque assim, ó, se não é político eletivo, é político de bastidor. Não sei quem é o pior. Que nunca bota as caras, né? Mas fica aqui, ó. Nossa, que coisa horrorosa. Por isso que eu acho que vai ter pouco pastor no céu, viu? É uma tese que eu estou construindo aos poucos. Que assim, meu Deus. É complicado, né? Não, aliança é aliança. Para mim, eu carrego o conceito do pastor Carlito Paz. Negócio se faz com estranhos. Sociedade e aliança se faz com conhecidos. Igreja só se faz com filhos. Então, é Jesus com multidão, é Jesus com 72 enviados para evangelizar, é Jesus com 12, é Jesus com 3 discípulos mais íntimos e é Jesus só com 2 amigos, Lázaro e João. Então, cabe a cada um de nós desenvolver as esferas de inteligência relacional e emocional de sobrevivência. Do tipo assim, o que a gente nunca pode ser? O espertão. Não sou passado para trás. Crente bom é crente enganado. Postei essa semana no meu Facebook. Você é crente? É. Crente é profissional em engolir sapo. É para engolir sapo. E eu postei isso logo após de o cara, assim, ó, no maior desaforo do mundo no trânsito comigo.
Aí tem uns 2 segundos, pum, Adão, e eu falo, eu nasci de novo. Só virei à esquerda e segui meu caminho. É para engolir sapo. Crente bom é crente que engole sapo. Não é crente que diz, eu não levo desaforo para casa. Leva sim. Leva para a cruz. Leva para Jesus. Porque assim, ó, é melhor engolir um sapo do que administrar um arrependimento. Porque se não engolir o sapo, vai fazer uma besteira, sim ou não? Sim. Se fizer uma besteira igual assim, ó, quantos milhões o cara que deu um soco no advogado palmeirense que morreu daria para voltar atrás? Corintiano, outro palmeirense, é melhor engolir o sapo, é melhor engolir a piada. Ah, Palmeiras não tem mundial. Ir para casa. Assim, ó, a dele é a mesma gambiarra para o Flamengo dizer que é penta, lá naquele com Sport em 87, né? Ah, eles arrumam uma copinha ali, né? Ai, Jesus. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus é bom. A gente vai estar em quase todas as reuniões, tá? A gente vai estar linkando com essa liderança compartilhada. Eu, você, né, o principal dos pregadores e tal. E a gente vai desenhando aí para prosperar o que o Radamés começou e honrar o legado dele aí, tá bom? Tamo junto.